Paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Queridos, eu gostaria de estar refletindo algo com vocês. Tem muitas pessoas, muitas mesmo, que buscam no mundo, procuram no mundo, nos divertimentos, nas distrações, nos vícios, procuram em pessoas, em tantas coisas, algo que pudesse preencher, que possa preencher o vazio na alma, que possa trazer satisfação no interior, no íntimo da pessoa. Muitas pessoas têm tudo que esse mundo pode oferecer. Muitas pessoas são conhecidas, têm fama, muitos são aplaudidos, muitos têm tantas coisas, mas dentro da pessoa há um vazio, há uma falta ali. Ali dentro da pessoa há uma insatisfação muito grande que não pode ser preenchido pelas coisas desse mundo. Eu queria refletir nessa palavra em João, no capítulo 6, versículos 68 e 69, onde diz assim, onde Pedro, ele diz assim para Jesus, na verdade, em resposta a uma pergunta que Jesus fez para ele: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Queridos, Jesus, após ele ter ensinado ali a multidão, anteriormente, esta palavra aqui, Jesus ele tinha multiplicado os pães, os peixes e tinha ali saciado uma multidão que estava ali ouvindo a palavra dele. E após isso, Jesus se retirou no dia seguinte, Jesus tendo ido para o outro lado, atravessado ali o mar, aquelas pessoas vieram de novo ali em busca de Jesus, e aquelas pessoas tinham sido saciadas pelos pães, pelos peixes ali, e eles vieram, eles queriam mais. E aí eles vieram em busca de Jesus e entraram nos barcos e atravessaram e foram até ali onde Jesus estava. E ali eles procuraram Jesus e Jesus, ele conhecendo o coração daquelas pessoas, ele disse assim a eles: Vós me procurais não pelos sinais que vistes, mas pela comida, né? Pelos pães e pelos peixes que vos saciaste. Jesus, ele conhecendo o coração daquelas pessoas, ele viu e ele disse a elas que elas procuravam ele não por ele, não pelos sinais que Jesus fez ali, não pela manifestação do poder que Jesus fez, mostrando ali a glória de Deus, que ele era o Filho de Deus, que tinha vindo ao mundo em sacrifício para salvar, para nos purificar dos pecados, para dar a vida dele, para que nós tivéssemos a vida eterna. Mas aquelas pessoas, elas estavam atentas a aos pães, aos peixes, porque comeram e ficaram ali saciados, mas essa é uma comida que não sacia, é uma comida que não satisfaz, satisfaz por um tempo o corpo, a carne, mas Jesus ele estava ali falando para eles de coisas espirituais, de coisas eternas. Por isso Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E Jesus ele vê aqui que o coração daquele povo estava assim, buscando as coisas que satisfaziam a carne. Mas Jesus ele diz assim: Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou. Jesus ele disse assim: Eu sou o pão, este é o pão que desce do céu. E para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava falando das coisas espirituais. Ele estava falando do sacrifício que seria feito pela salvação do mundo, das pessoas, de todo aquele que crê, para que houvesse vida verdadeira, para que a nossa alma, o nosso espírito fosse preenchido pela presença dele, porque o homem separado de Deus por causa do pecado estava condenado à morte eterna, a separação eterna de Deus, a condenação eterna.
E Jesus, ele veio como um alimento, ele veio como palavra, como alimento para a alma, para o espírito do homem, para mostrar para o homem que ele está errado, que ele precisa se arrepender, que ele precisa mudar de vida e que ele precisa se arrepender e vir a ele, vir a Cristo, e vir a palavra dele e dar ouvidos à palavra dele e se arrepender dos pecados, porque a palavra do Senhor, as palavras que Jesus dizia e que ele fala aos nossos corações ainda hoje, ele mostra o caminho, ele mostra o caminho que devemos seguir, ele mostra o caminho que nós devemos deixar, ele mostra o mal que há em nós por causa do pecado e que precisa ser deixado, abandonado. E Jesus, ele vem e ele mostra para o homem através da palavra dele. Ele é o alimento, ele é a palavra de Deus, ele veio para nos dar vida, palavras de vida eterna, palavra que produz arrependimento, palavra que traz o reino de Deus para dentro de nós, quando nós nos arrependemos, quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós nos arrependemos, passemos a ter comunhão com Deus. A separação de Deus foi por causa do pecado, mas Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele se entregou por nós, ele entregou a sua carne, o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ser purificados, para que ele fosse o cordeiro ali, entregue por nós para nosso perdão, pelo perdão dos nossos pecados, de todo aquele que vem aos pés dele, que vem à presença de Deus arrependido. Aquele que vem até Deus, esse passa a ter comunhão com o Pai, esse passa a deixar o pecado, esse passa a abandonar o pecado e passa a viver em obediência a Deus e passa a buscar uma vida nova dada, oferecida por Deus através de Jesus, através do sangue dele, e recebe as palavras de vida eterna dentro de si e abre o coração, e Jesus vem e entra e faz morada, e o Pai vem e faz morada, e ele vem e ceia com ele e ele com Cristo. E o Senhor passa a ter comunhão conosco, e o Espírito Santo vem para nossas vidas e começa a nos ensinar todas as coisas. Então Jesus, ele disse: quereis vós também retirar-vos? Porque Jesus disse para aquele povo: porque aquele que se alimenta de mim também viverá por mim, assim como eu vivo pelo Pai. E assim, querido, Jesus disse: quereis vós também retirar-vos? Muitos ouvindo isto, ouvindo o que Jesus dizia, eles não entendiam as coisas espirituais, eles não queriam viver por Deus, pela palavra dele, eles não queriam se arrepender, na verdade, porque as palavras que Jesus trazia eram palavras que traziam arrependimento, mudança de caminho. Então muitos já não queriam, acharam dura aquela palavra. Eles acharam dura aquele discurso que Jesus tinha dado, porque trazia compromisso com Deus, trazia aceitação, arrependimento, compromisso, aliança com Deus no sacrifício feito por ele. Eles não entendiam que Jesus, ele daria o corpo e o sangue dele para salvar. E eles queriam ali estar presos nas coisas da carne. A mente deles, o coração estava preso nas coisas desse mundo, nas coisas da carne. Eles queriam ver ali os milagres, os pães, os peixes multiplicados, mas eles não estavam atentos ao espiritual, às palavras de vida eterna, à mudança de vida, de caminho, quando o homem deveria assim se aproximar dele, de Jesus, para ser salvo, para ser uma nova criatura, para nascer de novo. Mas Jesus, ele disse: não querei vós também retirar-vos? Ou seja, aqueles que não querem compromisso com Deus vão se retirar. Aqueles que não querem fazer uma aliança com Deus, no sangue de Cristo, de se tornarem filhos de Deus, de crerem na palavra dele, de viverem por ele, pela palavra dele, estes vão se retirar. Estes não vão permanecer, e muitos se retiram. Muitos buscam preencher o vazio da alma, do espírito ali nas coisas desse mundo, coisas que vão passar, coisas temporárias, coisas ilusórias. Mas aquele que abre o coração e vem a Cristo, assim como diz Pedro, Pedro disse: para quem iremos nós? Nada desse mundo vai satisfazer. Nada nesse mundo vai trazer salvação. Nada nesse mundo vai nos levar a Deus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Para quem iremos nós? Tudo nesse mundo vai passar. As coisas materiais, os vícios, os prazeres desse mundo, as coisas superficiais dessa terra, as coisas momentâneas vão passar. Mas Jesus, ele traz as palavras de vida eterna, uma vida de santidade na presença de Deus, uma vida, uma palavra que produz santidade,
que nos leva a nos arrepender, que mostra os nossos erros. O Espírito Santo, ele vem e mostra dentro de nós que nós precisamos mudar, que nós precisamos obedecer a Deus, que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos parar de mentir, que nós precisamos parar de pecar. São tantas coisas, amados, que estão impregnadas na carne do pecado, que as palavras de vida eterna do Senhor da vida eterna mostra, ilumina e nos faz enxergar aquilo que nós precisamos fazer para mudar, para agradar a Deus, aquilo que nós precisamos fazer para deixar de ser desse mundo, para que nós possamos sair das trevas e vir para a luz e vir para a verdade da palavra de Deus. Queridos, o Senhor Jesus, ele tem a palavra de vida eterna, as palavras de vida eterna, as palavras que causam em nossas vidas mudança, santidade, compromisso com Deus, obediência a Deus, que traz a presença de Deus para nossas vidas, porque somente nos limpando do pecado, santificando as nossas vidas, então o Espírito Santo vem e habita em nós. Então a presença de Deus vem para dentro de nós. E se nós permanecermos firmes na presença do Senhor, buscando viver em santidade e obediência a Deus, nós teremos a vida eterna. Se nós cremos de todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar e nós permanecermos na palavra dEle, nos ensinamentos dEle, se a palavra dEle fizer parte das nossas vidas, nós veremos a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas se nós vivemos em santidade, santificados pela palavra de Deus, mudados, transformados, sendo luz nesse mundo, deixando que a luz do Senhor entre em nós, nas nossas vidas, para que nós também sejamos luz nesse mundo, amados. Então nós veremos a Deus e nós teremos a vida eterna. Aquele que quer a vida eterna abandona as coisas desse mundo, o pecado, e segue Jesus. E segue Ele, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E que nós possamos crer e conhecer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que veio para salvar, que veio para perdoar e que veio para trazer uma vida nova, uma vida de comunhão com o Pai. Veio nos dar a vida eterna. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.